no STF, ele já descumpriu o mínimo que se espera de qualquer magistrado. Me dá o gancho para entrar nesse assunto. Não é nenhuma suposição de Barroso largar a mão, não. O Barroso, ele patentemente, escancaradamente, assumiu que faz parte de um esquema. O Barroso é corrupto. A partir do momento em que ele é presidente do STF, vai para Nova York, para um evento financiado por um sujeito que tem 5 ações, que envolvem bilhões e bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de reais, no STF, ele já descumpriu o mínimo que se espera de qualquer magistrado. E o mínimo que se espera de qualquer magistrado de primeira instância é algo que não pode sequer passar pela cabeça de um magistrado do Supremo. Não pode. A resposta que o Barroso deu ao Brasil, a uma pergunta que ficou sem resposta alguns anos atrás, é: o crime compensa. O crime compensa. No Brasil, o que a gente viu em Nova York essa semana, e é disso que eu quero falar, a gente vê sujeira no STF, a gente vê sujeira no TCU, a gente vê sujeira em partidos políticos, a gente vê sujeira em governos de Estado, a gente vê sujeira na Agência Nacional do Petróleo, a gente vê sujeira no INSS. Tá? É a imoralidade nacional escancarada. Vou lembrar para vocês aqui, porque eu vou trazer algumas informações, só para vocês terem noção do quadro terminal desse país. Nessa semana, 2 eventos aconteceram em Nova York. 2 eventos em Nova York, 2 eventos de brasileiros para brasileiros, com autoridades brasileiras sobre o Brasil falado em língua portuguesa. Pago com dinheiro brasileiro. É. Um deles foi o lead do João Dória, que dispensa apresentações. Dispensa apresentações. Outro foi um da Veja, financiado, custeado por uma empresa chamada Refit. Refit, do empresário Ricardo Magro. A Refit, ela deve bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para o estado do Rio de Janeiro em ICMS e deve bilhões e bilhões para o estado de São Paulo em ICMS. Aliás, a Refit só deve bilhões em ICMS para o estado de São Paulo porque o governo do Rio foi avalista da contratação da Refit aqui no estado. Aí este evento em Nova York, uma empresa que deve bilhões em ICMS para o São Paulo, muitos bilhões a mais em ICMS para o Rio, tem 5 ações no STF. Uma empresa que declarou na sua recuperação judicial, porque ela não faliu, ela está tentando pagar os seus credores. No processo, ela anunciou que ela não teve R$1 de lucro. Aí eu pergunto, de onde raio veio o dinheiro para fazer esse evento em Nova York? Para levar o Barroso, para levar ministros, para levar políticos. E esse evento contaria com a presença do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, estado para o qual a Refit deve bilhões, e levou o governador do Rio, o Cláudio Castro, estado para o qual a Refit deve muito mais ainda. Aí hoje eu estava reparando na foto do evento. A primeira foto que eu lhe mandei, Alemão, você consegue colocar de meia tela comigo? Por favor. Porque isso mostra a falência absoluta do Brasil. Aumenta um pouco a foto, você consegue, Alemão? Ou você põe de tela inteira e eu vou explicar o que tem nessa foto, porque isso é a prova. Dá um zoom,
Porque o que eu vou mostrar aí, meus senhores, mostra que esse país acabou. Valendo lembrar, o Barroso falou neste evento que foi pago pelo dono da Refit. Aumenta mais um pouquinho. Alemão, se você conseguir, a qualidade não vai ficar boa, mas eu quero mostrar. Diminui um pouquinho, ali. Diminui um pouco. Sobe um pouquinho para pegar as cabecinhas de todo mundo. Não, a cabeça de todo mundo. Isso, tá ótimo. Vocês estão vendo no fundo quem está falando ali é o senador Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner foi quem articulou no governo Bolsonaro, ele estava no Congresso, a queda das medidas contra as fraudes no INSS, que foi processado no TCU e que só não teve consequência no TCU porque o ministro do TCU, o Haroldo Cedras, estava à frente. Diminui um pouco, eu quero todas as cabeças da foto, Alemão. Porque eu vou falar de um por um. Diminui. Aí volta agora, joga para... Isso aí. Esse que está de pé entre o Jacques Wagner e os senhores da cadeira é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Cláudio Castro, o que ele está fazendo nessa cena? Ele está olhando para a cara do dono da Refit, o senhor Ricardo Magro. Está congratulando o Ricardo Magro pelo evento, sendo ele o governador do Rio, que é credor de bilhões do Ricardo Magro. Ao lado do Ricardo Magro, senhores, está as seguintes pessoas estão ali. Ao lado do Ricardo Magro está um sujeito que é quem manda na ANP. O nome dele é Daniel Maia. Daniel Maia é que atrapalha a vida de concorrentes da Refit. O Daniel Maia, ele é assessorado e foi colocado no cargo a pedido do Haroldo Cedras porque ele é concunhado do filho do Haroldo Cedras, Tiago Cedras, que está sentado ao lado do Daniel Maia. Ele está sentado ao lado do Daniel Maia. Direito ou esquerdo? Do lado, para quem está vendo a tela, do lado esquerdo. O que tem a o Tiago Cedras é o mais novo, é o do canto, é o filho do Haroldo Cedras. Tá. O filho do Haroldo Cedras que, juntamente com o Jacques Wagner, emperraram a engrenagem de solucionar a fraude no INSS, estão num evento da Refit, que deve bilhões ao Cláudio Castro, que está ali confraternizando com o dono da Refit, e ao lado do Tiago Cedras, concunhado e padrinho político do Daniel Maia, e Tiago Cedras, que também é lobista do Ricardo Magro, dono da Refit. Coloca a próxima foto, Alemão. A próxima foto, acredito que ela seja desse mesmo evento. Você vê melhor, o Tiago Cedras é o mais novo, está ao fundo, né? O Jacques Wagner está para ser anunciado, e entre o Tiago Cedras, filho do Haroldo Cedras, e o Daniel Maia, que é concunhado do Tiago Cedras, quem manda na Agência Nacional do Petróleo, está o Ricardo Magro. E à frente o Cláudio Castro. A próxima foto é mais preocupante ainda. Esta foto, diminui um pouco, é uma foto de tomada de decisão de políticas do governo do estado do Rio de Janeiro. Diminui a foto. Diminui um pouquinho, por favor. No centro de costas está o senhor Ricardo Magro, dando ordens para o número 1 do governo do estado do Rio de Janeiro, que está ali. Passa os nomes aqui para mim de novo, o Fred. Acorda aí, Fred, por favor. Tá? O Ricardo Magro, ele está ao meio. Ao lado,
Quem está assistindo, do seu lado esquerdo está Rodrigo Abel, que é o número 1 do governo do estado do Rio de Janeiro, e na outra ponta está Bernardo Rossi, que é o secretário do Meio Ambiente. Então veja, o Ricardo Magro, que declarou na recuperação judicial não ter feito R$1 no ano passado, e mesmo assim com a Refit patrocinou a ida do presidente do tribunal, onde ele tem 5 processos, o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, e isso num país minimamente sério derrubaria todos eles. Sim. Mas isto aqui é um narco-estado, ao que parece. Uma cleptocracia, de fato. Gilmar Mendes tinha razão. Total razão. Foi a expressão mais adequada, a cleptocracia. Porque nós temos aí o maior devedor do estado do Rio de Janeiro, dando ordens ao número 1 do governo do estado do Rio de Janeiro, o Rodrigo Abel, e também ao secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o senhor Bernardo Rossi. Ricardo Magro, maior devedor do estado do Rio de Janeiro, que convidou o Cláudio Castro, que foi ao Rio de Janeiro, e fez deferências ainda, porque parece que quem manda nesta área no Rio de Janeiro, mesmo quebrado, é o Ricardo Magro. E tá aí. E aí você junta Daniel Maia com o cunhado de Tiago Cedras, filho de Haroldo Cedras, e neste mesmo evento está Jacques Wagner, que ao lado de Haroldo Cedras emperraram as medidas preventivas de fraude no INSS. Vejam que todos eles dançam nos mesmos bailes. Pode tirar a foto, Alemão. É isso que eu queria trazer para vocês. E aí, Cláudio Caivano? Bonito, né? E ninguém faz nada. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.